Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai. Hello, everyone. Olá a todos. First of all, let me Primeiramente, give a warm welcome vamos to começar participants today from across the dando globe. as boas-vindas a todos vocês que se juntam a nós de várias partes diferentes do globo. Meu nome é Vanessa Rodrigues e eu sou a coordenadora do país da GAI no Brasil. Estou muito feliz em termos esse nosso webinário sobre implicações de políticas para produtos ultraprocessados. E aí eu gostaria de pedir para vocês colocarem o seu nome, quem que vocês representam e da onde você está entrando, para a gente ter uma ideia. E hoje nós vamos então operar todo esse landscape dos ultraprocessados, como também as implicações políticas críticas com relação a isso. Nós temos uma carteira, tá, aqui da GAI, que está comprometida com a prevenção das doenças não transmissíveis por meio de políticas alimentares. E um elemento importante para podermos enfrentar isso é enfrentar os grandes poderes dessas grandes corporações de alimentos ultraprocessados. É por isso que no nosso webinário de hoje, nós temos o privilégio de termos conosco o professor Carlos Augusto Monteiro, que é uma autoridade no assunto, como todos sabem. Ninguém precisa muito da introdução dele, mas eu vou falar. Bom, ele é um professor de nutrição e saúde na Universidade de São Paulo, no Brasil, com muita especialidade no estudo de produtos ultraprocessados, que tem um efeito no nosso bem-estar. A pesquisa dele tem jogado luz sobre as implicações que esses produtos têm sobre a nossa saúde, tornando ele uma grande fonte de conhecimento para podermos defender escolhas e políticas de alimentos mais saudáveis. O professor vai apresentar evidências que vinculam os desfechos e possíveis resultados de saúde, como também na geografia desses produtos, para desincentivar o consumo de tais alimentos, uma dieta saudável. Após a apresentação, todos terão a oportunidade de fazer perguntas ao professor por meio da função do Q&A e, claro, utilize e aproveite a oportunidade para poderem fazer as suas perguntas, esclarecerem qualquer questões. Eu gostaria também de relembrar a todos que nós temos interpretação simultânea em inglês e português e espanhol. Escolha, então, o seu idioma de preferência. Para a gente dar uma aquecida, gostaríamos, então, de fazer uma enquete com vocês. A pergunta que nós temos aqui é: vocês acham que há evidência suficiente para afirmar que o consumo de produtos ultraprocessados está associado a um aumento no risco de diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares? Eu vou dar alguns segundos para vocês responderem isso, e aí podemos passar a palavra para o professor Carlos, que iniciará a sua apresentação.
Então, 15 segundos, vocês podem votar. Conseguimos ver os resultados já? E sim, isso aqui foi interessante. Então, a maioria das pessoas acham que sim, há evidência suficiente. Alguns não têm certeza e alguns acham que não temos estudos suficientes no assunto. Vamos então ouvir agora do professor o que ele tem a dizer. Professor, estamos prontos para ouvir a sua apresentação. Muito obrigado. Ah, muito bem. Muito obrigado, Vanessa. Primeiramente, eu preciso compartilhar a minha tela com vocês aqui. Só um segundinho, gente. Vocês conseguem ver aqui a minha tela nesse momento? Sim, sim. Por favor, pode iniciar. Então, olá a todos. É realmente um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu tenho, na verdade, dois assuntos, por assim dizer, na minha apresentação. Primeiramente, eu vou falar sobre as razões de acordo, na verdade, o porquê que os ultraprocessados deveriam eh, ser visados pelas políticas alimentares. Nós vamos aqui apresentar alguns dados novos, algumas outras informações, e essa parte aqui do porquê que essas políticas alimentares deveriam realmente ter como meta a redução do consumo desses alimentos, tá? E segundo, é como que a gente pode identificar esses produtos ultraprocessados nas políticas alimentares. E, bom, eu espero que a gente possa, inclusive, focar a nossa discussão na segunda parte. A evidência que temos nos diz que esses produtos deveriam, sim, ter políticas alimentares que visem a redução do seu consumo, porque esses produtos, tá? Eles, na verdade, terminam deslocando padrões dietéticos tradicionais da maior parte dos países, que são os países onde a maioria das pessoas aqui residem e trabalham. Esse segundo tipo de evidência se refere às consequências sobre a saúde do deslocamento desses padrões alimentares. Tá? Temos aqui evidência dessa tendência do consumo dos ultraprocessados e o impacto da qualidade dessa dieta na saúde. Isso tem aumentado nos últimos 5 anos, portanto, eu vou utilizar essas evidências para poder ilustrar a primeira parte da minha apresentação. A maior parte dos estudos que descrevem o consumo desses produtos ultraprocessados e o impacto que eles têm na qualidade da saúde, eles utilizam aquele compartilhamento, tá, de ético como uma métrica. E aqui o que acontece é, nós temos a proporção dos produtos ultraprocessados na dieta total, e na verdade aqui não é uma questão, e na verdade a evidência não é com base nesses produtos específicos, mas sim na família desses produtos. Isso é importante por quê? Porque o consumo desses produtos, ele define um padrão dietético, tá? Que termina sendo feito e resultado é o consumo desses produtos. E com isso, tá, nós temos esse compartilhamento que termina sendo, na verdade, na maior parte dos países, no seu abastecimento, digamos assim, de alimentos, a gente consegue sempre uma alternativa de um alimento verdadeiro quando comparado com os ultraprocessados, tá? E na verdade, qual que é a evidência desse deslocamento dos padrões dietéticos tradicionais, tá? Aqui nós temos 8 países
que realizaram pesquisas nacionais de forma repetida, que podem nos dizer como, né, que essa distribuição, essa participação dietética está evoluindo. E aqui nós temos algumas situações. A primeira situação, tá, é uma situação no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde produtos ultraprocessados já fazem parte de mais de 50% da ingestão energética, e a gente vê até uma certa estabilização nos Estados Unidos. Depois nós temos o grupo de países, tá? A Espanha, a Argentina, o Brasil, o México, aonde a gente vê um aumento ao passar do tempo bem claro. E aí sim a participação dietética desses produtos saiu de mais ou menos 10% da ingestão total de energia para 30%. Depois nós temos o caso da China, que é um exemplo de um país aonde o consumo dos produtos ultraprocessados é bem baixo, mas a gente vê que nos últimos 20 anos esse consumo aumentou em mais ou menos 3 vezes. E aí nós temos mais dados sobre o consumo desses produtos com relação a vendas. E aí nós temos a Euromonitor, que é uma organização que faz o monitoramento das vendas desses produtos em 93 países. Aqui eu tenho dados para os 93 países, e são vendas com base em quilos ou litros de produtos ultraprocessados por pessoa e por ano. Aqui a gente vê uma variação muito grande, saindo de 12 quilos na Índia até 100, perdão, 400 quilos quase nos Estados Unidos. Eu também insiro aqui as estatísticas para os países que fazem parte do Programa de Política Alimentar, e aqui a gente consegue ver algumas vendas altas na América Latina, na África do Sul, que também é um que se destaca, por exemplo, com relação ao continente, com 150 quilos por ano. E nós temos também uns níveis menores de vendas também nos países africanos e asiáticos, mas demonstra uma tendência forte. Nesse slide aqui, a gente consegue identificar as tendências entre 2007 e 2022 em todas as regiões do mundo. E a gente consegue ver que, com exceção da Europa Ocidental e na América do Norte, a gente vê um aumento em todas as outras regiões. A mesma coisa acontece quando a gente agrupa os países com base na renda. E nos países de alta renda, há uma certa estabilidade, mas nos níveis mais altos, e há um aumento no resto dos países. E aqui nós temos uma visão geral desse deslocamento que ocorre com relação aos padrões dietéticos tradicionais na maioria dos países com o consumo desses produtos. E aí vamos realmente agora ver o que de fato esse deslocamento termina por causar. Nos anos mais recentes, se a gente entra na literatura, a gente pode ver 36 revisões sistemáticas que vinculam os produtos ultraprocessados a doenças não transmissíveis e doenças crônicas específicas. E isso é atingido por meio de estudos longitudinais e outros estudos. E aqui, na verdade, estamos fazendo isso para um estudo novo que será parte, na verdade, de uma série de ultraprocessados no Lancet, que esperamos lançar no próximo ano. Tá? Nessa revisão sistemática, o que a gente fez foi o seguinte: nós consideramos estudos perspectivos de alta qualidade. E aí, examinamos toda a evidência relacionada a qualquer doença e achamos, então, 73 estudos realizados na Europa, América Latina, América do Norte, Ásia, e 4 foram países de multipaíses. Tivemos grandes estudos, muitas vezes com mais de 100 mil pessoas, estudos de longa duração, 10, 5, 15 anos. Isso é importante, pois 68 dos 73 estudos, eles tinham, na verdade, um risco de um viés moderado ou baixo. Isso é muito importante. E aí, essa revisão sistemática, o que ela revelou é que dos 73 estudos, 68 deles mostraram uma associação positiva entre o padrão dietético dos ultraprocessados e pelo menos uma doença. E nenhum deles mostrou associações inversas. E quais eram essas doenças? Bom, muitas eram crônicas, obesidade, doenças hepáticas, cardiovasculares,
de pulmão, alguns tipos de câncer, até a depressão e também a demência e outros problemas, como vocês puderam ver, a lista é bem extensa. E aí, o que que a gente fez? A gente tem meio que um padrão ouro para esses estudos observacionais, quando a gente quer vincular as doenças dietéticas com as crônicas, mas o mais importante é quando a gente analisa todos esses estudos ao mesmo tempo, com base em desfechos de saúde diferentes. Isso aqui é com base numa meta-análise daquelas revisões sistemáticas, e o que eu vou mostrar para vocês agora são os resultados quando a gente utiliza a obesidade como exemplo. Aqui nós temos 6 estudos, tá? Que vinculam o consumo dos ultraprocessados com obesidade. Vocês conseguem ver que para cada estudo nós temos uma associação significativa. E quando a gente pega e junta os 6 estudos, ou seja, a gente considera mais de 500 mil participantes nesse caso, a gente vê que as pessoas que consomem um alto volume de produtos ultraprocessados, quando comparados com as pessoas que consumem um volume baixo, eles têm 30% de aumento no risco de desenvolver obesidade. Para diabetes tipo 2, 15%, hipertensão, 15%, 22% para doenças cardiovasculares, tá? Como também, por exemplo, 40% para doença de Crohn, que o risco é maior, é 90%, tá? Para câncer coloretal, 12%, depressão, 23%, tá? E para mortalidade de qualquer causa, 18%. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos 13 estudos. Estamos falando de uma estimativa muito robusta para esse risco relativo. E quando você pega esse risco relativo e aplica ele para o consumo de ultraprocessados em 8 países, esse é o resultado, tá? Que também ainda não foi publicado, mas aqui que esses resultados demonstram que se a gente pega só se a gente pega essas mortes prematuras, tá? Ou seja, que poderiam ser evitadas, a gente vê que 14% poderia ser explicada pelo consumo desses produtos, chegando a, entre 4 e 14% no Reino Unido, então 4% na Colômbia e, claro, até 14%. Então, o impacto que isso tem sobre essas doenças é de fato relevante. E todos esses estudos que eu mostrei para vocês, tá? Eles são estudos observacionais por associação. Então, a gente, na verdade, não pode inferir a causalidade. No entanto, podemos inferir a causalidade se esses estudos por associação cumprirem alguns critérios para essa causa. E aqui nós temos critérios muito bem conhecidos do Bradford Hill. E aqui eu posso já dizer a vocês que isso estará nos estudos, que a evidência realmente cumpre todos esses 9 critérios. Mas eu gostaria de enfatizar aqui o critério de experimentação, tá? E de viabilidade. Então, vamos lá, o Bradford Hill, eles diz que se você tem estudos de associação estatísticos, mas se isso for confirmado por estudos experimentais, onde você não tem esses confundadores, você controla isso por meio do design, você pode então sim supor a causalidade. Aí o que nós temos é incipiente, mas pelo menos para ganho de peso, para obesidade, nós temos realmente já um estudo muito bem conduzido e conhecido que demonstra que quando você coloca 20 pessoas em um hospital e você dá a eles uma dieta ultraprocessada, que é uma dieta com 83% de ingestão energética de produtos ultraprocessados, quando você coloca eles numa dieta dessas por 2 semanas e depois você passa essas pessoas por mais 2 semanas para uma dieta com produtos não processados, você vê que o pessoal com os ultraprocessados tem uma ingestão de calorias, 500 calorias a mais do que aqueles na dieta não processada. E como consequência, em 2 semanas, a maior parte deles aumentou 1 quilo de massa gordurosa e os outros perderam 1 quilo. Isso, na verdade, demonstra que
alimentos ultraprocessados leva à ingestão excessiva de caloria, levando ao ganho de peso. Mas outro critério que também foi proposto pelo Bradford Hill é essa viabilidade, pois aqui significa que a associação estatística, tá, ela é seguida por um mecanismo de potencial por essa plausibilidade, e isso nos dá um mecanismo, na verdade, que pode, na verdade, explicar essa associação estatística. E isso é importante porque isso tem implicações políticas, como eu vou demonstrar aos senhores. A evidência aqui nos mecanismos que vinculam os ultraprocessados a doenças, bom, primeiramente, muitos estudos demonstram que quanto mais ultraprocessados na dieta, uma maior deteriorização do perfil nutricional dietético. E isso aqui foi feito por uma meta-análise utilizando dados de pesquisas nacionais em 13 países, e eles mostraram que em todos os países as pessoas consomem mais ultraprocessados, a ingestão de gordura saturada, de açúcar agregado e terminam por ingerir menos potássio, por exemplo, e proteína, enfim, isso demonstra que a deteriorização do perfil nutricional dietético é um dos mecanismos que pode explicar o porquê que os ultraprocessados causam doenças. Tem mais do que isso, há alguns outros estudos, por exemplo, tivemos outras análises, e aqui os autores, eles fizeram uma estimativa da proporção da associação que poderia, então, ser explicado por nutrientes. E nesse primeiro caso, foi um estudo de coorte italiano, 20 a 33% da associação entre processados e a mortalidade de todas as causas na cardiovascular foi mediado por uma ingestão alta em açúcar, enquanto gorduras saturadas, colesterol dietético e sódio tinham um efeito de mediação meio negligenciável. E o segundo é que 12% dessa associação com diabética poderia ser explicado por meio de fibras, enfim, açúcar, sódio, minerais e também óleos hidrogenados. Mas a gente pode ver aqui que parte dos mecanismos tem a ver com os nutrientes, mas para a gente chegar a 100%, falta muito ainda. E isso foi confirmado por esse estudo muito interessante, utilizando 37 estudos de coorte, que eu já mostrei para vocês anteriormente, mas esses dois autores, o que eles fizeram? Eles compararam a associação antes e depois de ajustes para gordura, açúcar, sódio, tá? E aí a conclusão deles foi que a maior parte das associações persiste após o controle para esses nutrientes. Isso significa que outros fatores são mecanismos em potenciais que vinculam os ultraprocessados a doenças. E quais são esses outros fatores? Bom, aqui, né, aquele estudo que eu mostrei para vocês do NIA, naquele estudo, ali naquela dieta ultraprocessada e a não ultraprocessada, elas foram comparadas para ingestão de açúcar, enfim, sódio. Isso aqui, na verdade, não era um mecanismo para aquele caso específico. E aí, quais são os outros possíveis mecanismos? Vamos lá. Naquele mesmo estudo ali do Halls, tá, tivemos, perdão, resultados interessantes, tá? Essa análise ad hoc mostra que mais de 50% de ingestão energética e do ganho de peso na dieta ultraprocessada poderia ser explicado com o alto conteúdo de alimentos hiperpalatáveis, pois, como vocês sabem, os ultraprocessados são desenvolvidos para ter, né, essa qualidade palatável, por assim dizer. Novamente, os ultraprocessados, eles não têm fibra, não têm água, têm muito açúcar, muita gordura saturada, que é o que faz com que eles tenham uma alta densidade energética, e isso faz com que eles façam parte de alto risco para a obesidade, mas há outros fatores vinculados, tá? A esses processos que poderiam explicar a obesidade, como também outras doenças associadas aos ultraprocessados. Hoje, nós temos evidência que
dietas com conteúdo alto de ultraprocessados, eles não têm, por exemplo, fitoquímicos como flavonoides, por exemplo, tá? Sabemos também que aquela dieta com alto conteúdo ultraprocessado, eles terminam tendo fitalates e bisfenol A, que são disruptores, eles contêm também acrilamida, que é algo que é criado durante o ultraprocessamento desses alimentos, tá? Eles têm 4 emulsificadores, adoçantes, corantes, sabores e outros aditivos, tá? Eles têm também uma textura meio suave que faz com que eles leve a ingestão, por exemplo, dessa dieta ultraprocessada, faz com que ela tenha uma taxa alta de ingestão energética. Eles têm também uma resposta glicêmica aumentada, tá? E a maioria dessas dietas é praticamente viciante, digamos assim. E isso realmente é que pode explicar o vínculo, né, a ligação, por assim dizer, do consumo desses alimentos para esses problemas de saúde. Eu coloquei na segunda linha aqui os mecanismos possíveis para quais nós temos alguma evidência que poderia explicar por que alimentos ultraprocessados estão associados com tantas doenças diferentes. E quando a gente analisa esse slide, é bem claro que, muito provavelmente, temos uma combinação diferente de mecanismos, poderiam explicar doenças diferentes, como a hiperpalatabilidade, poderia explicar obesidade, ou, por exemplo, baixa proteína, baixa fibra, poderia explicar outras doenças. Mas o que é muito importante quando a gente vê tantos mecanismos é o fato de que todos esses mecanismos, pelo menos a sua maioria, estão sendo aumentados pelo consumo desses alimentos ultraprocessados e são as consequências principais desse ultraprocessamento de alimentos, que é minimizar custos de produção e, claro, maximizar a satisfação imediata dos consumidores. Em outras palavras, a reformulação desses produtos torna-se muito complicado. Por quê? Porque se você reformula, se você remove todos esses mecanismos, você não tem mais esses alimentos ultraprocessados e você termina por não ter mais as vantagens de mercado dos ultraprocessados. É por isso que essa reformulação provavelmente não vai ocorrer e não seria também uma solução. Agora, vamos para aquela segunda parte da nossa discussão de hoje, que é como que a gente identifica os UPPs. Isso nas políticas alimentares. Bom, e aonde que a gente precisa achar o consumo desses produtos ultraprocessados? Bom, muitas vezes são aquela política que a gente usa para lutar contra isso na saúde pública. Estamos chegando no consenso que, em termos de políticas, temos que tratar alimentos ultraprocessados como, como produtos do tabaco, e isso foi dito por um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, do Partido Conservador lá. E o que que eles fizeram, por exemplo, para lutar contra o tabagismo? Bom, primeiramente, você termina a utilizar informações da população, você proíbe essas informações e você cria ambientes de saúde. Aqui a gente vê várias políticas utilizadas para lutar o tabagismo, que podem ser utilizadas para também combater esses produtos, e algumas dessas políticas já são utilizadas por alguns países, mas podemos então utilizar e aplicar essas políticas, temos que poder identificar os ultraprocessados, pois identificar produtos de tabaco é bem fácil, mas esses produtos ultraprocessados é mais complicado. E aqui eu gostaria de enfatizar de que provavelmente deveríamos ter alternativas diferentes com base nos nossos objetivos. Então, né, um é para pesquisa, outros são diretrizes dietéticas e educação do consumidor, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Alimentos ultraprocessados, ele é definido pelo sistema NOVA. Eu não tenho tempo de entrar em maiores detalhes aqui, mas a NOVA divide os alimentos em 4 grupos, e o quarto grupo são os ultraprocessados, e eles fazem
essa divisão com base na extensão do processamento. E os alimentos ultraprocessados, de acordo com esse sistema, são formulações prontas para o consumo de substâncias alimentares e aditivos produzidos para minimizar custos de produção, maximizar a satisfação imediata de consumidores e deslocar todos os grupos novos. E esses outros grupos novos são quais? São aqueles minimamente processados, que é o 1, aqueles outros são ingredientes culinários que utilizamos para preparar nos alimentos, e o terceiro são alimentos processados, mas que são alimentos feitos pela indústria da mesma forma que nós poderíamos fazê-los em casa se utilizássemos os grupos 1 e 2, por exemplo, tá? E essa definição ela é muito importante, ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela pode explicar o motivo do porquê os alimentos ultraprocessados estão sendo consumidos cada vez mais pela população e por que a indústria tem interesse em produzir esses alimentos do que os de outros tipos, e também a razão do porquê nós temos tantos problemas de saúde associados a esses produtos, mas utilizamos essa definição diretamente, especialmente em políticas regulatórias. Isso é muito complicado, e é por isso que a nova ela fornece uma definição operacional dos ultraprocessados. E essa definição operacional utiliza marcadores de UPPs, tá? Então, de acordo com essa definição operacional, são formulações que contêm pelo menos um desses marcadores de UPPs. E quais são esses marcadores? Não são substâncias alimentares de uso exclusivo da indústria, como isolados de proteína, por exemplo, gorduras hidrogenadas, ou são, então, aditivos, classes de funções comésticas, obviamente, como é, 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 corantes, etc. Tá? Então, vamos lá. O Kevin Hall fez um estudo utilizando aqui, tá? Então, vamos lá. Aquela dieta ultraprocessada testada no hospital dele era feita de produtos que contêm pelo menos um desses marcadores, tá? E aquele da dieta que não tinha nada ultraprocessado não tinha nenhum desses marcadores, tá? Não eram alimentos ultraprocessados. E aqui nós temos vários aplicativos hoje de telefone que utilizam esses marcadores para criarem algoritmos que identificam grupos novos de alimentos, como, por exemplo, o Open Food Facts, tá? Que é um app que você pode testar mais de 1 milhão de produtos. Você pode, inclusive, utilizar esse aplicativo para identificar os produtos ultraprocessados. E aqui nós temos também essas diretrizes que podem utilizar os marcadores UPPs, e foi assim que a gente fez no Brasil, em 2014, em vários outros países, seguiram, inclusive, o Brasil, tá? Informando os consumidores desses produtos ultraprocessados, essas formulações, mas e políticas regulatórias? Né? É um pouco mais complicado nesse caso, porque uma das razões desse sistema de marcadores UPPs, eles contemplam, por exemplo, os falso positivos e falso negativos, tá? E isso pode, claro, tornar o uso desses marcadores mais complexos nas políticas regulatórias. E aqui, para a discussão, eu vou fornecer 3 opções que poderíamos utilizar com relação às políticas regulatórias, mas, primeiramente, gostaria de lembrar a todos que em vários países, uma certa proporção de UPPs estão sendo regulados por políticas, tá? Políticas que têm esses produtos que terminam tendo uns critérios de autonutrientes como meta. Isso aqui é realidade em países latino-americanos, onde temos aquele rótulo, políticas de rotulagem alimentar, como também outras políticas regulatórias ligadas ali à frente do pacote, rótulos de alerta nesse caso, e quando fazemos isso, a gente está, na verdade, focando nessa parte dos ultraprocessados. Eu tirei isso aqui, tá, do blog do Marionácio, Marionácia. Ela fez a postagem desse blog ontem, aqui a gente vê a foto de um supermercado na cidade do México, onde a gente consegue ver a maior parte desses alimentos ultraprocessados. A gente consegue ver aqui, ó, esse selinho, né, esse rótulo de alerta, porque no México os produtos que
carregam, tá, um rótulo desse de alerta, eles não podem ter nenhum caractere e não podem ter nenhuma configuração que possa atrair crianças. E aí você termina vendo, tá? Você não pode usar personagens, por exemplo, para atrair crianças. E isso é uma realidade em vários países, pois muitos países já têm visado, por assim dizer, esses produtos com relação às suas políticas regulatórias. E aí vamos ver as três opções. A primeira opção, que eu acho que na verdade é um grande erro, a primeira é substituir, tá, aqueles critérios de autonutrientes por um critério ultraprocessado ou não ultraprocessado. Tá? E por que, que eu acho que isso aqui é errado? Bom, primeiramente, eu acredito que isso vai tornar a iniciativa, como a que a gente viu no México, parecer errada. E ela não estava errada, na verdade, ela estava incompleta. Isso é algo que a gente não precisa enfrentar. Essa é a segunda opção. A segunda opção é qual? Bom, a gente coloca aqui, ó, e é bem interessante. A gente combina, tá, os critérios de alto nutriente com o critério de ultraprocessado, tá? E aqui é interessante, especialmente porque isso poderia detectar produtos ultraprocessados reformulados. Então, por exemplo, se um iogurte ultraprocessado, se você retira o açúcar e você substitui com adoçantes artificiais, você remove, retira toda a gordura utilizando, né, esses produtos modificados, você não tem o nutriente alto, mas se você termina tendo esse critério ultraprocessado, você termina ainda tendo essa informação. Agora, o problema também aqui é que isso sugere que o conteúdo de nutrientes críticos no produto e ultraprocessado, que isso aqui é independente. Não, olha só, o açúcar está lá, a gordura saturada está lá, por quê? Porque esse produto é ultraprocessado. Então, isso aqui é complicado, mas eu acredito ser uma opção. E nós temos uma terceira opção. Essa terceira opção, ela vai combinar aquele critério, né, alto em nutrientes. Isso aqui, na verdade, é o critério do modelo da OPAS até, tá? Mas aonde nós temos três marcadores de ultraprocessado, que são, por exemplo, adoçantes artificiais, sabores e corantes. Aí o iogurte diet aqui teria três, tá? Desses alertas, e aí você poderia ter esse produto, e ele teria restrições de marketing, restrições tributárias, e qual que seria a proporção desse alimento ultraprocessado detectado com esse sistema? Bom, de acordo com um estudo recente do Peptockin, seu grupo, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, 100% do abastecimento alimentar e, obviamente, os alimentos ultraprocessados seriam detectados por esse sistema. Então, ele parece bem promissor, mas, como eu disse no início, isso é algo que eu gostaria, na verdade, de discutir com vocês agora. Muito obrigado. Maravilha, professor, muito obrigada. Eu acho que as tendências ficam bem claras para todos nós. Há esse deslocamento das dietas tradicionais. Você me escuta, professor? Você não me escuta, professor? Eu escuto a Vanessa bem. Professor Carlos, o senhor me escuta? A gente possa ter algum, de repente, algum problema com o áudio do senhor? Eu vou enviar uma mensagem para ele direta. O senhor nos escuta agora, professor?
Vocês me escutam também? Tá, muito obrigada. Bom, o que eu estava dizendo aqui é que as tendências ficam muito claras com a apresentação do senhor. Há um deslocamento das dietas tradicionais e isso está sendo substituídas por esses produtos ultraprocessados e a gente também viu com esse grande corpo de evidências que o senhor nos apresentou de que há realmente muitos problemas advindos do consumo desses produtos com relação à saúde das pessoas e está causando também mortes prematuras, o que é terrível para a gente. Entendemos também de que há um desafio muito grande aqui, que é comprovar, associar o consumo desses produtos com essas doenças, com esses problemas, pois sabemos que essas doenças elas são multifatoriais e é realmente um grande desafio realmente realizar tais estudos e a gente viu que o corpo de evidência está aumentando cada vez mais e isso realmente é muito útil para nós. E aqui eu gostaria também de reconhecer as conexões com a indústria do tabaco e como as estratégias são todas iguais, ou pelo menos muito parecidas, digamos assim, e as políticas que poderíamos utilizar são muito semelhantes. E aqui temos algumas perguntas, tá, da plateia. Eu vou então fazer essas perguntas em dois blocos. A primeira pergunta é relacionada ao consumo em países onde esse consumo é baixo, como a Índia, por exemplo, que é 12,5%. O senhor acha que é agora um bom momento de começar essas intervenções? Ou, de repente, não é ainda o momento de começar a trabalhar com esses países? Ou seja, em países onde não tem um consumo muito alto ainda quando comparamos com outros países. E uma outra pergunta que também é muito semelhante a essa é: alguns estudos demonstram que a população tem uma certa familiaridade com o termo que são os ultraprocessados, as pessoas até sabem que não são muito bons para a saúde, mas depois os produtos são apresentados nas suas versões originais, e aí as pessoas nem sabem o que eles estão consumindo, de vez em quando é difícil a gente identificar esse tipo de produto. E a gente pode também ver como que a gente pode identificar esses produtos para então também, claro, evitar os seus consumos. E aí, claro, as recomendações do senhor para que a gente possa ter esses marcadores, mas eu gostaria de falar sobre isso também, dessas perguntas que eu levantei aqui agora. E uma outra pergunta que também está ligada a isso é a evidência com relação à comparação desses alertas em UPPs e esses alertas de alto em, né, açúcar alto em nutrientes e como que isso pode nos ajudar. Então, essas são as perguntas que eu tenho para o senhor. Eu vou apresentar outro bloco e, claro, eu posso repetir as perguntas caso o senhor precise. Ah, sim, muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, se eu não me engano, ela é muito importante, ou seja, o que a gente deve fazer em países diferentes? Bom, como vocês viram, os dados na China é China nacional, tá? Não são as cidades, não é. Se a gente for, por exemplo, uma cidade como Xangai, deve ser bem mais alto, tá? Mas é também verdade, na Índia é a mesma coisa, não são dados das grandes cidades. Agora, claro, o consumo nesses países, felizmente, a maior parte da energia deles não vem dos ultraprocessados, mas esse aumento, como eu mostrei para todos aqui, é um aumento muito claro. E o que a gente pode fazer em países diferentes? Bom, em países de alta renda é interessante, pois vocês viram, temos mais de 50%
temos esse interesse. E o que seria mais fácil ou menos difícil, na verdade, para combater os ultraprocessados em países como o Reino Unido, nos Estados Unidos, ou na Índia, na China, na América Latina? É muito mais difícil lutar contra eles no Reino Unido, nos Estados Unidos, porque todo o sistema alimentar ele é organizado de tal forma que você fornece esses produtos. Então, concordo com meus colegas, especialmente no Ocidente, quando eles dizem que não é viável reduzir o consumo dos produtos ultraprocessados a níveis seguros. Eu tenho que concordar que é sim muito difícil, e é por isso que muitas dessas pessoas que trabalham em países como os Estados Unidos, eles pensam que a reformulação é uma solução. Ou seja, a gente não consegue viver sem essas comidas, sem esses alimentos, então temos que torná-los melhores. E é por isso que esses mecanismos de monitoramento são tão importantes, porque é importante a gente achar o ingrediente chave, aquele problema chave. E aí eu posso mostrar para vocês esse exemplo, posso, né, ver aqui, pois isso aqui, na verdade, é um grande candidato para poder demonstrar a relação que eles têm com obesidade, e para que nós possamos, então, fazer a gente ver que a indústria não vai fazer, então, esses alimentos altamente palatáveis, convencer a indústria a fazerem seus produtos com um sabor não tão bacana, enfim, não é isso bem que vai acontecer. E agora, em termos de educação, enfim, da população, isso é muito importante. Mas eu acho que é importante a gente ver a reformulação e a alta palatabilidade desses produtos ultraprocessados. Eu acho que a situação nesses países é de fato muito importante, é muito difícil e levará tempo, mas é uma situação diferente. Por exemplo, na China, na Índia, numa nação africana, é diferente. A prioridade lá seria parar o aumento no consumo desses produtos. E isso é possível, é mais fácil porque o sistema alimentar está lá, que fornece alimentos não processados, alimentos, ingredientes culinários, e temos que promover esses sistemas alimentares para poder, assim, combater o sistema alimentar que está tentando mudar esses padrões dietéticos nesses países. E eu vi recentemente que há alguns estudos que demonstram que nem todos ultraprocessados são ruins. Há alguns estudos que mostram que alguns pães integrais que são ultraprocessados também não são tão maus, não são tão ruins quanto o refrigerante. Claro que não são, mas a pergunta é, e é por isso que as pessoas pensam que a reformulação é importante. Então, a gente de repente consegue tirar os emulsificadores do pão, enfim, mas Mas a importância disso para países como a China e Índia é qual? É zero. Por quê? Porque a gente não precisa ir para os alimentos ultraprocessados para então voltar para os alimentos não processados. Por quê? Porque para a gente poder mudar os padrões dietéticos, faz com que a volta depois dessa mudança seja muito difícil. E a segunda pergunta, como que a gente reconhece esses produtos? Bom, há várias opções. Uma opção que me veio à mente agora por exemplo, em países onde o consumo ele é muito baixo e a gente vê que a maior parte dos ultraprocessados são lanches e refrigerantes, por exemplo, uma das opções é manter eles na meta das políticas. E aí, se a gente foca nesses dois produtos, a gente termina por reduzir o consumo geral. E eu acho que para cada país precisamos pensar de abordagens diferentes. Temos que pensar em abordagens diferentes que podem ser realizadas. E a terceira pergunta, Vanessa, como é que era mesmo? Desculpe, estudos ou como é que era? Perdão. Nossa, eu tenho muitas perguntas, na verdade, que estão sendo feitas, mas
rapidinho, um segundinho aqui, gente. Tem alguém me ajudando aqui, então acho que eu perdi, passei batido aqui na última pergunta, mas vamos lá. A evidência de comparações desses alertas dos UPPs, por exemplo, alto em, tem algum estudo de comparação em qualquer. Sim, 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 sim. Há vários estudos ocorrendo no momento, como eu mencionei. Nesse estudo recente, eu sabia que esse estudo foi aceito por um periódico muito importante. Vocês verão esse estudo publicado logo, logo. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o abastecimento de alimentos, digamos assim, nos Estados Unidos, eles compararam marcadores diferentes, abordagens diferentes e compararam com a definição original de UPPs, tá? E essa combinação, por exemplo, de corantes, adoçantes artificiais, em conjunto com aquele alto em nutrientes, não só esses três marcadores, mas que isso foi interessante, pois alto em gordura saturada, alto em açúcar, também são marcadores de alimentos ultraprocessados. Então, as pessoas tentam falar, não, uma coisa é nutrientes e outra é o processamento de alimentos. Não, esses nutrientes críticos, eles não caem do céu, tá? Eles estão lá porque eles foram acrescentados pela indústria. E nós sabemos que quando um alimento é ultraprocessado, eles têm mais gordura e mais açúcar do que se eles são somente processados, tá? Alimentos processados têm um teor menor de gordura e de açúcar. Aqui no Brasil nós temos alguns estudos de simulação também. E aqui, bom, parece. Algumas pessoas, na verdade, perguntaram, tá, mas e se a indústria removesse os corantes, esses sabores, os adoçantes artificiais? Mas é muito difícil, porque bom, o ultraprocessamento de alimentos significa redução de custos e maximização daquela satisfação imediata do consumidor. E para que você atinja isso sem corantes, sem sabores, é quase impossível, porque a junção de isolados proteicos, amidos modificados, gordura hidrogenada, eles não têm uma textura bacana, eles não têm um sabor interessante, tá? É por isso é por isso que eles propõem o uso dos corantes de sabores e também os adoçantes artificiais, pois é a única forma que a indústria consegue substituir o açúcar. E é por isso que esses três são promissores quando a gente fala sobre como identificar os produtos ultraprocessados. Bom, nós temos muitas perguntas interessantes vindo da plateia, agradeço ao senhor, inclusive, professor, mas uma das perguntas é: muitos dos críticos dessa classificação nova hoje é que o nível de processamento talvez não seja um bom critério para estabelecer padrão da dieta. Por quê? Porque você também pode ter uma refeição feita em casa nada saudável. Como que o senhor responderia a esses críticos? Temos uma outra conectada a isso. Há alguma tensão entre a advocacy para dietas tradicionais e o fato de que alguns desses alimentos tradicionais talvez tenham alguns nutrientes negativos, como sal, como açúcar. Então, a outra conectada a esse também. Só um segundinho. Não, acho que é isso no momento. Não, não, senão eu vou terminar esquecendo as perguntas. Tá bom assim. Bom, é interessante, né? Vamos lá. Dietas tradicionais, é evidência. Eu não mostrei isso, mas é evidência que compara as dietas tradicionais com as dietas ultraprocessadas.
Essa foi a primeira evidência que a gente teve dos alimentos ultraprocessados, pois quando criamos esse conceito, não tínhamos estudos de coorte para testar essa ligação, vínculo com a saúde. O que nós fizemos em países diferentes foi comparamos as dietas tradicionais com quase zero de alimentos ultraprocessados com dietas com conteúdo ultraprocessado gradativamente maior. E aí comparamos açúcar, por exemplo, o açúcar agregado. Fizemos isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você pegar aquela ingestão média de açúcar é 15, 16%, é alto, tá? Mas nos Estados Unidos, quando você compara, né, aquele primeiro nível ali do consumo de ultraprocessados da população, a gente tem um conteúdo de 9%, que é alto ainda, mas é menos de 10%, que é o critério da OMS para uma dieta geral, e 20% para aquele quintil mais alto, que são as pessoas que consomem 80% de ultraprocessados na dieta deles. Então, até mesmo nos Estados Unidos é muito difícil quando a gente acha dietas tradicionais nos Estados Unidos, mas se a gente utiliza essa abordagem, tá? E isso para uma dieta tradicional que só tem 20, 25% de conteúdo ultraprocessado, o problema, a qualidade não é só açúcar, mas eles têm mais proteína, mais fibra, eles têm menos gordura trans, saturada, um nível menor de sódio. Então, isso é feito, tá? E essa evidência não significa que as dietas tradicionais são perfeitas, são maravilhosas, que não precisam ser mudadas. Não, não. Isso aqui é outra questão, tá? Pois o que isso reflete é que a dieta ultraprocessada, ela é imensamente inferior às dietas tradicionais, mas cada uma dessas dietas tem um problema. Por exemplo, no Brasil, o consumo de açúcar, tá? Que é o mesmo que a gente viu nos Estados Unidos. No Brasil, as pessoas que consomem alimentos ultraprocessados, eles também têm um consumo de 18, 15%, tá, na sua dieta geral, mas naquele primeiro quintil eles ainda consomem muito açúcar, não tanto. Mas por quê? Porque as pessoas no Brasil, eles tomam muito café e o costume do café é ele ser adocicado. Então, por exemplo, isso é uma das mensagens que nós temos no guia dietético do Brasil. Não é só o único que fala, por exemplo, dos alimentos ultraprocessados, mas a gente tem aquela regulamentação: coloque menos açúcar no seu café, ou então tome menos café, ou diminua o açúcar do seu café. Mas isso é uma realidade em todos os lugares. As dietas tradicionais não são perfeitas, mas são muito melhores do que uma dieta ultra processada, tá? Isso é uma das coisas. E a outra questão é, por exemplo, os críticos mencionam que, bom, isso aqui não é um sistema muito bom para a gente poder distinguir o que é uma dieta saudável e uma não. Bom, primeiramente, a gente não criou nova, né? Essa classificação da nova. A nova não classifica alimentos de acordo com essa questão da saúde. A gente fez isso devido ao processamento alimentar. E, na verdade, o fato de que nós temos aqui uma dieta com base em ultraprocessados, uma observação empírica é que é ruim. A gente não está dizendo que todos os alimentos ultraprocessados são todos terríveis para a sua saúde, mas é o padrão dietético que termina sendo não saudável. E a evidência, na verdade, mostra que quanto mais você acrescenta ultraprocessados na sua dieta, você aumenta o risco de contrair várias doenças. E isso é realmente muito claro. Muito obrigada. Maravilha, nós temos mais duas perguntas que estão conectadas, e uma delas está relacionada ao Codex, que é onde que essa discussão deveria levar. Bom, o senhor acha que é viável a gente reformar o Codex em termos de ambiente e saúde para que eles não permitam mais alimentos ultraprocessados, para que eles sejam promovidos de alguma forma? E o segundo aqui seria, considerando os esforços da indústria para sempre acharem uma brecha, por exemplo, para não definir um adoçante não calórico como um açúcar, enfim,
digamos assim, essas brechas que eles acham, você acha que a gente consegue antecipar o que eles vão tentar fazer para podermos já prevenir contra esses mecanismos que a indústria cria? Eu acho que é muito mais sobre a regulamentação em si. O senhor não acha? Sim, sim, eu acho que o que deveríamos esperar do Codex não é obrigar a indústria a informar os consumidores que um produto é ultraprocessado ou não. Eu acho que o que a gente quer do Codex, primeiramente, é algo que a gente tem no Brasil, tá? Que é uma lista muito mais clara dos ingredientes. E aqui não só aquelas letrinhas que ninguém enxerga, mas precisa ser organizado de uma forma que é mais informativa. A gente fez isso no Brasil, inclusive. A gente fez isso durante a administração do Bolsonaro, inclusive, porque a nossa Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, concluiu que isso era correto, informar a lista de ingredientes de um produto. E com isso temos informações específicas de aditivos e isso precisa sim ser regulado, porque nós temos muitos aditivos que não são descritos na lista de ingredientes, porque são e fazem, na verdade, parte de ingredientes mistos. E isso é uma questão, tá? Uma lista de ingredientes melhor. E a outra questão é você também informar aquele auto em, obrigar essa informação. Não, não, não só no México, mas todos os países deveriam fazer o que o México está fazendo com relação a esses rótulos de alerta. E eu acho que, preferencialmente, o modelo de perfil da OPAS deveria ser utilizado. E a gente pode ir até além, porque nesse modelo de nutriente, tá, do perfil nutricional da OPAS, também temos a necessidade de informar o adoçante artificial, mas nós temos que ir além e informar também a presença de corantes, de sabores artificiais no produto. Não é só aquele corante artificial. Não, não, isso não tem nada a ver com essa questão natural dos aditivos. Os consumidores eles têm que saber que uma cor em um produto, se a cor daquele produto, sei lá, meio vermelha, em um iogurte de morango, eles precisam saber se essa cor vem de morango ou se foram acrescentados como um aditivo. É a mesma coisa para um sabor. Se você tem, sei lá, um biscoito de castanha, você precisa saber se aquele gosto vem realmente daquela castanha ou se é um aditivo. Se o Codex fizesse isso, eu já ficaria muito feliz. E com base nisso, os consumidores saberiam que sim, isso aqui trata-se de um alimento ultraprocessado. E essa é a abordagem que eu tenho para isso no momento, tá? Que é você obrigar a eles fornecerem mais informações sobre a formulação. E a formulação deveria descrever da forma mais precisa possível para os consumidores. Ah, maravilha, muito obrigado. Eu vou agora fazer as duas últimas perguntas que estão relacionadas ao impacto ambiental dos produtos ultraprocessados. Nós sabemos que não são só mal, não só fazem mal à saúde, mas o tipo de produção e os tipos de produtos, sabemos que eles estão causando muitos problemas ambientais. Temos, na verdade, uma pergunta que vincula esses esforços da indústria para criar alternativas que terminam por similar, por exemplo, laticínios, peixes, e isso é uma discussão dura, difícil, pois, por um lado, nós temos um problema com o alto consumo de carnes e um impacto na saúde, mas as outras alternativas que estão sendo apresentadas pela indústria, especialmente, são produtos ultraprocessados. E aí, se o senhor pudesse comentar sobre esse impacto e se há alguma discussão sobre isso nos estudos. Muito obrigado. Sim, excelente pergunta. Bom, nós fizemos alguns estudos sobre o impacto dos ultraprocessados nos indicadores ambientais no Brasil.
outras pessoas fizeram para outros países. E aqui nós temos que distinguir dois tipos de impactos ambientais. Nós temos, por exemplo, as emissões de gases do efeito estufa. Não são especificamente problemáticos para os alimentos ultraprocessados. E há uma explicação para isso. Esses alimentos, em geral, são feitos de gordura e de açúcar, tá? Que são seus dois ingredientes principais, tá? Dentro dos ultraprocessados. E gordura e açúcar são cultivares como óleo, por exemplo, mas são culturas onde nós temos uma alta produtividade, perdão, são culturas de alta produtividade, então, na verdade, você pode produzir muita gordura, muito açúcar em terreno, digamos assim, relativamente pequeno. Isso significa que o impacto nas emissões de CO2, por exemplo, não são significativos, tá? Agora, temos alguns problemas com relação à energia, transporte, etc. Agora, quando a gente soma tudo, as emissões e impactos de CO2, os ultraprocessados não são muito diferentes, tá, dos outros alimentos da dieta, onde nós achamos o impacto são em duas questões. Um é na produção de resíduos, então, o plástico utilizado, isso é incrível, claro, e é óbvio também, mas é muito poderoso. E a outra questão, que não é tão óbvia, é o impacto dos alimentos ultraprocessados na biodiversidade, porque, essencialmente falando, esses produtos ultraprocessados são feitos de algumas culturas, poucas, de alta produtividade, como soja, milho, trigo, cana-de-açúcar. E isso significa que quanto mais os ultraprocessados são consumidos, uma menor variedade de espécies cultivares será produzida. Nós temos uma estudante aqui, a Fernanda Marrocos, ela fez uma avaliação do impacto dos ultraprocessados na biodiversidade agrícola brasileira. E fica claro de que quanto mais ao consumo dos ultraprocessados, menor a biodiversidade agrícola é demandada, claro, por essa dieta. Agora, isso, na verdade, ainda é um assunto muito aberto para pesquisa. Agora, a outra pergunta, né, que é aquela carne falsa, digamos assim, os produtos que imitam carne, ou, enfim, leite ou outros produtos animais, é bem claro que a fonte animal de alimentos tem um impacto muito maior em energia, água, CO2. Isso não há nenhuma discussão com relação a isso, tá? E é por isso que algumas pessoas acham que uma possibilidade seria mudar a carne verdadeira por essa carne falsa, que são alimentos ultraprocessados, tá? São triangulações, mas não precisam ser. Então, por exemplo, muitos vegetarianos que gostam de hambúrgueres, eles comem hambúrgueres, eles consomem hambúrgueres de feijão, de, sei lá, de legumes diferentes, receitas diferentes, cogumelos, etc. E sim, você pode substituir, deveria substituir parte da sua ingestão de carne, especialmente se ela for alta, por uma fonte vegetal de alimentos. Isso não significa que você precisa utilizar alimentos ultraprocessados. Primeiramente, nós temos uma opção para usar carne, digamos assim, sem utilizar esses alimentos ultraprocessados com base vegetal e ainda precisamos saber o impacto desses produtos em termos ambientais e também em termos de saúde, pois, novamente, estamos falando de uma área que ainda necessita de pesquisa. Muito obrigada, professor. Eu vou agora, então, convidar o senhor a fazer seus comentários finais, pois estamos quase no final do nosso tempo aqui. Eu gostaria de dizer à plateia de que nós vamos enviar as suas perguntas para o professor Monteiro e ele vai respondê-las em algum momento.
E vamos tentar incluir isso também quando promovermos, quando disseminarmos a mensagem com relação a esse webinário e a sua gravação. A gente talvez tente, na verdade, abordar alguma dessas perguntas lá também. Sendo assim, peço ao professor para que nos brinde com os seus comentários finais e agradeço a todos que estiveram conosco aqui nesse webinário. Tá bom, muito obrigado, Vanessa. Bom, primeiramente, eu espero que essa apresentação possa incentivar as pessoas em países diferentes a fazerem mais pesquisa e realizarem mais estudos nos alimentos ultraprocessados, pois isso é muito importante. Essa questão de dietas tradicionais, por exemplo, eu disse que no Brasil a gente fez isso, a gente comparou a dieta tradicional com uma ultraprocessada, e isso precisa ser feito em vários países, porque a dieta ela é diferente, dependendo do país. E mesmo que a gente possa utilizar esse conceito de padrões, de dietas tradicionais, eles são diferentes dependendo do país. E mais estudos sobre o valor de dietas tradicionais são realmente e seriam importantes e de grande valia. Seria também muito importante a gente regular também para que nós possamos combater os ultraprocessados, mas também promover alimentos minimamente processados, habilidades culinárias, para a gente promover também a referência, digamos assim, o respeito e o valor que as pessoas dão para receitas, alimentos tradicionais. E é por isso que diretrizes dietéticas nacionais são muito importantes. Nós só temos 10 países que mencionam processamento de alimentos nas suas recomendações. Precisamos ter um aumento no número de países que fazem isso. E, por fim, eu gostaria aqui de. É a mesma coisa que eu falei no início, mas aqui eu gostaria de dizer que o fato que países diferentes estão em momentos diferentes dessa transição dietética é muito importante em termos de políticas, pois precisamos levar isso em consideração. Como eu já disse, por exemplo, vocês falaram, você vê um estudo que demonstrou que os pães integrais ultraprocessados não fazem mal à saúde, na verdade estão associados com um risco menor de diabetes, por exemplo. Se a gente vê esse estudo, o que esse estudo fez, na verdade, né, quando a gente analisa esse estudo, a gente comparou alimentos ultraprocessados integrais com o resto da dieta. E se o resto da dieta for. Eu acho que o professor travou, gente. Eu acho que a conexão do professor caiu. Bom, agradeço a todos pela sua participação hoje. Espero ver todos nos nossos próximos webinários. Vamos dar mais um minutinho aqui para ver se o professor volta. Se ele não voltar, terminamos por aqui. Gostaria de agradecer a o professor Carlos pela sua apresentação, explicação tão minuciosa e agradeço a todos por participarem desse webinário hoje conosco.